Alô, alô, maninhos, estamos de volta. E, conforme prometido, vamos começar a configuração da nossa Banana Pi R3, que será nosso roteador, né? No vídeo anterior, deixa eu já mostrar a mesa de trabalho aqui, né? Eu mostrei mais ou menos como que ia funcionar, né? E aí eu acabei mostrando um pouco geral sobre ela, né? E alguns componentes aqui da nossa mesa, né? Então, vou limpar tudo, tá? E a gente vai começar a trabalhar só com ela. Bom, limpei a mesa, né? E aí o que a gente tem aqui? Nossa Banana Pi. E aí eu já coloquei o modo XPON nessa primeira SFP aqui, né? Primeira, quando eu falo, é direita para esquerda, né? E aí, se a gente for olhar aqui, ela está escrito WAN e LAN. Eu não tinha visto isso no outro vídeo, né? Então, essa daqui é a 1, que é a WAN, essa aqui é a 2, que é a LAN. Como a gente vai começar com essa configuração de fibra, a gente ainda vai planejar como vai ser os outros usos dos conversores de mídia, etc. Né? Eu já coloquei só esse modo, né? Próximos vídeos eu vou falar para vocês como que eu estou pensando a ideia de usar fibra diretamente, né? Eu estou avaliando a ideia de talvez a gente ou usar aquele conversor 1.25 ou talvez subir um para 2.5, que seria uma ideia de um futuro NAS ou até a conexão direta dos servidores serem algo ali muito mais direto na rede, muito mais rápido, né? Mas a gente ainda vai pensar, a gente tem muito para brincar ali, para a gente pensar. Só que antes a gente precisa de conversar com esse cara, né? E aí, eu já coloquei, então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É instalar o HeatPipe mais Fan, né? Que é basicamente para dar uma refrigerada um pouco melhor na placa, né? O hack, a ideia que eu estou pensando aqui é de ter alguma forma de refrigeração ativa por alguns fãs ali que eu vou colocar no design que eu vou fazer ali de cada parte ali. E mas é interessante ter pelo menos uma antecipaçãozinha direta aqui pelo menos no processador, né? E no módulo de memória, para a gente poder garantir que ela não vai superaquecer e vai ter algum tipo de throttling no processamento. E aí, o que veio junto no kit de, de, de resfriamento? A gente tem esse fan com já um heat pipe bem grande. Ele vem exatamente aqui, ó. Ele vem aqui, né? Olha as frações, ele vem bem aqui, né? E aí, junto com ele, vem esse kit parafusos e dois thermal pads, um para o processador e outro provavelmente para o módulo de memória, né? Tem alguns parafusos aqui dentro também, né? Deixa eu só tirar o parafuso que veio preso aqui no kit, né? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é a instalação dos thermal pads, né? Thermal pad é simples de instalar, geralmente ele é um adesivo, tá? A parte que tem uma parte do um lado deles que é um adesivo, você tira uma película e você aplica em cima, tá? Eu tenho aqui thermal pads melhores, na verdade os dois lados são adesivos, tá? Então ele tira a película dos dois lados. Eu tenho thermal pads aqui, mas eles são meio grossinhos, assim, igual esse daqui, ó. E aí, como é um fan parafusado e a ideia é ele ficar bem pressionado ali no processador e na memória, para garantir que não há ar ali e o arrefecimento ser mais eficiente, a gente tem um mais fino aqui, provavelmente porque o módulo de memória, que eu acho que é isso aqui. Vou ter que confirmar, mas provavelmente é esse aqui, que é um pouco mais alto, né? Deixa eu só confirmar aqui. Vai ser esse mesmo, que é o módulo de memória. Porque os outros chips são todos MediaTek, no mesmo do processador. Eu tenho um chip mais baixo e esse realmente é um chip mais alto, né? Se bem que eu... Mas, para a gente ter certeza, vamos olhar na nossa página de referência, né?
Aqui ele vai falar, ó, 8 GB é MMC, é aquele chip, o chip lateral aqui, que eu achei que ele era diferente, não era MediaTek, né? Ó, memória, realmente aquele lá, ó, LPDDR4, 2 GB, né? E os outros são o quê? É o chip da Wi-Fi, processador que é o do meio, né? Esse AE aqui, eu realmente não sei o que que esse AE significa. Hum, é, não sei, a gente vai ter que procurar isso depois. Deixa eu olhar o chip aqui. Não. Provavelmente ou é alguma controladora de, enfim, de apoio, né? Processador aqui no meio, né? Então, provavelmente o fan vem aqui, o heat pipe, o thermal pad vem aqui e outro no processador, né? Vai ser esse cara aqui mesmo, o tamanho correto, o tamanho certinho dele, e ele fica do mesmo tamanho. Eu acho que é o que vai ser pressionado. A memória não vai ficar tão pressionada não com esse thermal pad. Posso até tentar ver se eu tenho um thermal pad que fixaria na memória, mas está com cara de ser esse chip AE aqui. Vamos tirar aqui. Ele vai grudar corretamente. Nossa, é um thermal pad tão fino, mas tão fino que eu tô com medo de rasgar. Já até começou a rasgar aqui. Olha só, ele fica certinho no tamanho desse chip. Provavelmente eu já vou ter pesquisado o que é esse chip e já vou ter falado aí por cima do vídeo. Você já deve saber o que é. Mas vamos lá. Então agora eu vou colocar o heat pipe, né? né? O heat pipe não, heat sink. O heat sink não tem nada de cobre, é puro alumínio. Então colocar, se fosse cobre a gente colocar uma pasta térmica, né? Alguma coisa, mas como é só alumínio, vou encaixar ele aqui nos lugares corretos. Olha, fica certinho em cima mesmo. Eu tava menos mosca. Vou colocar aqui, alinhar corretamente. Alinhei. Esse não soltou nada. Não. Sempre quando eu coloco heat pipe e thermal pads, eu fico com medo deles saírem do lugar. E aí não adiantar nada. Ah. E o raposo é canhoto. Como vocês sabem, eu quebrei a minha pata direita. Então, eu tô pior do que eu já era quanto a isso. Né? Mas vamos deixar posicionado. Vou pegar o de chaves aqui. Para você. Acho que essa aqui. Geralmente, quando a gente fala de heatsinks, até cooler de CPU, cooler de GPU, heatsink de GPU e tal, eu tenho a. Isso geralmente eu faço parafuso em X, né? Muita gente fala sobre essa questão de parafusar em X e tal. Os parafusos são diferentes, o meu olho tá meio ruim. Por quê? Porque a ideia é ele pressionar da mesma forma de todos os lados, né? E aí, quando eu faço isso, eu coloco em X, porque ele começa a pressionar os dois lados ao mesmo tempo, só que de lados opostos, né? E aí eu giro até o final do parafuso, até onde ele trava, né? E aí eu vou apertar os parafusos também em X, né? Aperto um pouco, tento apertar da mesma forma os outros fazendo o X para poder garantir que os quatro lados vão ficar presos de forma semelhante.
né? Então, já achei onde é o outro parafuso aqui, gente, ó. É um parafuso bem aqui, ó. Eu vou tentar colocar ele aqui, é esse pequeno. E aí, conectorzinho da fan, a gente vai colocar aqui, só que ele é de 3 pinos. Ah, não, aqui é DC 12 volts. 3 pinos da fan. Onde é RX-TX? Fan, aqui, ó. Tem um de 2 e um de 3. Esse de 2 eu não sei o que que é, mas o que tá fan aqui é um de 3 pinos. Vou colocar aqui. Pronto. Heatsink instalado. Se vocês notarem, ela tem algumas chaves aqui, tá vendo? Tem umas suítes aqui que a gente precisa de entender. Ele tem um botão de reset aqui, dá para Wi-Fi, mas vamos ali para a internet só para entender o que é essa chave, para a gente poder saber que a gente está fazendo corretamente. Ó. É uma chave de bootstrap para iniciar o sistema, provavelmente. Né? Então, a gente já pode fazer o seguinte, ó. Tem um Get Started aqui. Ó. Já vamos abrir o Get Started. E aí, a gente vai começar a ver como que é o funcionamento aqui. Ó. Primeira coisa que ele fala é para preparar um cartão, né? TF Card, porque o pessoal acha que a gente usa cartão TF até hoje, né? Eu não entendo isso. Ele tem um leitor de cartão TF aqui, ó. É esse aqui, grandão. E tem um menor aqui de cartão SD, né? Eu nunca vi ninguém usando cartão TF. Oh, não é não. Tem um de SD aqui. Esse daqui é um pro micro SIM, tá vendo? É justamente para quando você coloca uma PC Express 5G, aí geralmente ela não vem. O design de referência, quando você usa o módulo, ela tem que ter separado coisa. Aí você coloca o SIM aqui. Mas TSD. E aí eles falam TF, cara, porque ninguém usa mais. Né? É... Aqui ele fala de desenvolvimento, tá? Eu acho que a gente vai ter que ver aqui a questão de colocar aqui, sobre a chave, ó. SW1A, SW1B para Ultimate Select. A C, tá. Isso daqui é para dizer como que a gente vai conectar as coisas. Por quê? Porque eu posso escolher, por exemplo, se eu vou ler diretamente da memória MMC do dispositivo, que é a memória interna dele, se eu vou ler o sistema do cartão. Né? Aqui é se eu vou utilizar a memória NAND que está ligada na SPI, ou eu vou usar um outro dispositivo SPI pelas IOs ali que a gente tem, né? E a e B é para o bootstrapping, que a gente vai descobrir o que é, né? Então vamos ver aqui, ó. Próximo passo, né? Colocar a imagem no SD, né? Ele já te fala até para usar tem um BPI Tools, ó. Interessante isso aqui. Aí ele já fala, ó, para colocar o boot jumper para boot do SD, né? E aí ele fala como a gente vai gravar a imagem dentro da EMC, que é a memória interna. Né? É mais vantajoso. Se a sua imagem, o sistema padrão não for grande, a gente coloca na EMC e deixa o cartão de memória USB
só para outras coisas que a gente for utilizar. A gente coloca uma partição só exclusiva ali para o home, por exemplo, né? É algo perfeito, porque a MMC é muito mais rápida. A MMC é muito mais rápida. Então, acaba que vale a pena, né? E aí a gente vai colocar no SD, ó, que ele fala, ó, você tem que colocar uma imagem no SD, né? E aí depois botar pelo SD, e aí eu faço o flash da NAND, né? Com a imagem que eu quero do boot, né? E depois eu coloco a imagem do MMC. E aí vamos abrir um parênteses aqui, que eu achei interessante, né? Quando eu, qual a diferença de NAND e MMC? A, a NAND é uma memória absolutamente rápida, só que ela é minúscula, basicamente isso. A MMC ela é uma memória rápida, porém ela tem um espaço um pouquinho maior, né? E aí geralmente a NAND, como é como se eu estivesse gravando uma BIOS, por exemplo, uma firmware ali, uma placa, por exemplo, uma S32, uma Arduino, né? É uma memória que ela não é volátil, por assim dizer. Quer dizer, desculpa o termo. Eu não posso ficar fazendo leitura escrita ali de forma contínua, né? Eu basicamente faço uma gravação nela, né? E aí, quando o sistema inicia, né, ele vai executar o código que está nela e depois vai esse código dela vai começar a agir. É como se eu estivesse, por exemplo, gravando um programa no Arduino, por exemplo, numa ESP. Né? Esse é o que vai para a NAND. E aí a NAND, do jeito que tá, basicamente o que ela faz? Ela fala para você, olha, inicie o boot do SD card, né? Ou do que tiver na EMC, na verdade do SD, né? Então ela tem um código padrão, né? Ou então eu posso não usar ela, e aí o código, o start, provavelmente vai ser direto do cartão SD, né? Então, de todo modo, a gente vai ter que começar pelo cartão SD, né? E aí, vamos usar esse cartão aqui e ver com ela, né? Deixa eu voltar aqui a mesa. Vou usar esse cartão, né? E aí eu vou começar a compartilhar a tela para a gente poder fazer a instalação do sistema. Vamos começar a fazer a gravação do, do sistema. E aí, a gente for aqui na nossa página da internet, né? Eu tenho uma. A gente estava nessa página do Get Started aqui, né? E aí ele tem a parte de gravar o SSD. Bom, terminei de fazer o download. E aí agora a gente vai para o terminal poder fazer a gravação. Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual é o meu cartão SD. E para isso eu vou dar um sudo disk -L. Tá. Se eu não tenho fdisk. Tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Sudo fdisk -L. E aí, a gente vai olhar que a gente tem um cartão, ó, Disk Mode SD, MMC, MS Pro. Tá vendo? Então é esse aqui, é o SDA1. Os outros aqui são meu particionamento do Virtual Group aqui, do LVM. Então é o SDA1. Ou barra SDA, que é o disco inteiro. Né? E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou primeiro entrar no meu Downloads aqui, que é onde tem a minha imagem. E ela tem aqui, ó, OpenWRT, GTEC
img.gz, né? Eu vou dar um gzip gzip x gzip menos d, né? Então vamos lá, gzip menos d era MediaTek. Ó, isso. Para WRT, MediaTek. LS, tá aí a nossa imagem. E aí, a gente vai usar o PPI, copy, OpenWRT /def /STA. Bom, tive que fazer uma parada no vídeo aqui por conta de problemas de fazer o download do GitHub e, enfim, acabei baixando o projeto inteiro do BPI Tools, né? Ele está aqui nessa pasta que é o BPI Tools Master, né? Já baixei a nossa imagem, que é essa aqui, OpenWRT MediaTek PineLogic, a imagem padrão do BPI R3, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer a configuração correta e consegue subir a GPON, né? A XPON, pelo menos para a gente poder começar a configurar, né? E aí eu vou utilizar aqui, eu vou entrar nessa BPI Tools. Tools Master /BPI copy. Decidiu sudo. Opa. Tools copy. Aí eu vou pegar a minha imagem /dev /STA. Vai demorar um pouquinho, tá começando a gravação, né? Prontinho. Vamos tirar aqui agora. Vamos voltar para nossa mesa e vamos tentar ligar a placa. Deixa eu pegar um cabinho de rede aqui, cabinho de... Não tem cabinho de... Beleza. Não tem cabo de rede nesse computador, então vai ser difícil, mas tudo bem. Vamos tentar ligar ela aqui, né? Esse aqui é o SSD, o SD que veio com ela, tá? Diz ser SanDisk, mas é da China e eu realmente não sei. Mas vamos lá. Aqui. Sempre tem um problema com os lados de SSD. Sim. Opa. Pronto. Vamos ligar. Quem sabe ela tem um Wi-Fi padrão aqui quando subir o PNWRT. Eu duvido muito. Mas vamos lá, né? Sem antena, sem nada, como todo lado. É meio curto, mas olha lá. O fãzinho ligou, ela piscou com o LEDs. E agora vamos apertar o botão de power, né? Botão de reset aqui. Tem um power vermelho. Vou checar assim. Ah, sim. Jumpers, né? A gente esqueceu dos jumpers. Eu vou desligar aqui. Se a gente olhar aqui na declaração, ó, o boot jumper tem que estar para o SSD,
né? E aí a gente vai olhar isso aqui. O on é para baixo, né? Então, o SDK, que é o 4, que é o D, tem que estar para baixo também, né? E aí, eu tenho que colocar. Então, essa imagem. Vamos. Ah, olha só. Aparentemente eu tenho que ligar o 1 e o 2. E para ligar ela do SSD. Então, vamos tentar agora. Vamos soltar aqui para a mesa de trabalho. Vamos tentar ligar ela. Pegou o fã. Tive nenhuma mudança aparente. Ele está fazendo boot. Bom, mais uma pausa. Voltei aqui. E lembra que eu falei que era um SanDisk China, que veio todo em chinês? Pois é, esse cartão não está confiável. E aí, quando a gente começou a gravar, do nada eu reiniciei e ele não botou o sistema. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu cartão SanDisk Ultra, confiável. Pode ver que o da China é vermelho em cima, né? E tá escrito SanDisk Ultra. Geralmente o que é vermelho em cima não é o Ultra, é o SanDisk normal. O SanDisk Ultra é branco. Peguei o meu branco aqui, 32 GB, né? Sorte que o senhor Raposo aqui tem diversos SSDs Ultra, porque eu só compro Ultra, porque é mais confiável, somente para dispositivos embarcados, que a gente sabe que tolerância à falha é bem baixa. Gravei a imagem, né? E aí, novamente, conectei meu coisa. E aí, eu fui lá no terminal, abri o screen, e na hora que eu ligo, vamos lá, carregou, e aí ele roda, mostra aqui a tela de boot. E aí ele é bem, meio bugado assim mesmo, tá? Por conta da serial. E aí, ó, no default boot command, e aí o sistema começa a subir, normalmente, né? Então, assim, qual era o nosso problema? Primeiro, vamos lá. Cartão bugado. 2. Deep switch mal configurada. 3. Precisei de ligar na serial, né? Então, eram esses 3 problemas, né? E aí agora, olha que a gente tem via serial a nossa prompt aqui do OpenWRT. E olha só que legal. Lembra que o cooler, a fan estava sempre rodando aqui da placa, ó. A placa, o sistema, ela tem um sistema de refrigeração passivo, ou seja, ela só liga a fan se passar de uma certa temperatura, o ponto que iniciou o sistema. Quando não estava iniciado, era sempre ligado, ou quando estava na memória NAND, né? Na memória MMC, no caso, né? E é o que eu fiz. Agora a gente tem um SD confiável, a gente pode continuar a fazer as configurações, né? E aí, o que eu estou pensando em fazer aqui, tá?
A gente vai fazer aquela questão de roteamento em cascata, né? Então, o que a gente vai fazer? É bom que eu já faço isso ao vivo aqui agora, ó. Ligando a minha. Pode ver que tá sem SFP por enquanto. Eu já testei com esse sistema e ele detectou SFP, tá? Então, talvez a gente não vai ter tantos problemas. Peguei aqui. Vou ligar aqui na porta One, tá? E aí depois eu tenho que falar algumas coisinhas da SFP também, né? Liguei, né? Voltamos aqui para nossa tela de terminal, né? Ele já detectou a BR1, tá vendo que a BR1 ela entrou em forward state, ou seja, tudo que entra na LAN dela, ela vai trafegar para One. Então, se eu der um ping aqui, por exemplo, funcionando 100% ping. O que eu vou fazer agora, né? Este meu notebook aqui com Linux, ele não tem Ethernet, só tem Wi-Fi, né? E eu estou no Wi-Fi do modem da operadora. Então, eu vou habilitar o Wi-Fi no sistema do OpenWRT. Nessa versão, ele vem desabilitado justamente porque é uma Wi-Fi totalmente aberta, sem senha nem nada. A gente vai utilizar ela por hora, tá? Só durante a configuração. Se alguém entrar na Wi-Fi e usar nossa internet ali um pouquinho, não vai ter problema, porque vão ser coisas rápidas, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu faço, que eu vou dar o gerenciamento de pacote desse sistema do OpenWRT é o OPKG, né? E aí eu vou dar um OPKG update, vou atualizar tudo, e aí como eu vou usar muito terminal para editar arquivo, eu vou instalar o Vim, né? Install Vim. Né? Eu uso muito o VI, porque eu já acostumei de utilizar o VI para poder fazer esse tipo de configuração. E eu vou... por isso, eu prefiro instalar o Vim, né? Que é o VI Improved, porque ele é mais fácil de você usar alguns atalhos, a questão de apagar linhas, navegar com as setas do teclado, ajuda bastante, né? Então eu vou instalar o Vim aqui rapidinho. Daí, lembrando que eu estou em root, eu vou no etc /config, e o que é legal é que, por mais que a interface serial seja bem bugadinha, né, o tab funciona. Então, por exemplo, ó, config, tá vendo? O tab funciona. Então, isso ajuda muito para a gente que o autocomplete, né? E aí eu vou entrar aqui num arquivo chamado wireless. A gente pode vir aqui, ó. Tá vendo que ele tá um option de 0 de 1, tanto no rádio 1 quanto rádio 0 quanto rádio 1, justamente porque elas vêm desabilitadas, que é a 2.4 e a 2.5, né? Eu vou colocar um 0 aqui, um rádio 1 também. Não se preocupe com essa interface meio bugada, é por conta da serial, tá? E aí, WQ, e eu posso dar um reboot. Para ele entrar automaticamente. E agora, olha só, deixa eu trocar aqui para a mesa de trabalho. Vamos ver aqui, ó. Já está iniciando o sistema. Olha só os LEDs. Vai iniciar. E aí, de repente, ele vai começar a acender os LEDs azuis, tá vendo? Esses dois LEDs azuis são justamente da Wi-Fi 2.4 e 5. E aí, eu posso conectar numa rede chamada OpenWRT, que aparece para mim. E aí, a gente não precisa mais da serial. Então, eu já vou conectar ela aqui. Tá? Vou conectar aqui, não vai aparecer para vocês. Tá? Eu vou entrar no meu Termius, que é o meu sistema de SSH, né? Meu cliente de SSH, né? E eu já tenho aqui, tá vendo? 92.168.1.1, que é o roteador. Root senha vazia, por enquanto, né? A gente já vai fazer essa troca para ninguém acessar. Eu vou conectar, vou dar um replace no fingerprint, porque ele sempre muda. E pronto, temos interface
via SSH. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é um PSWD. Vou colocar a senha do senhor Raposo ultra secreta. E eu acho que eu errei, porque a senha é bem secreta e complexa. Aí eu acabo errando. Pronto. Agora trocou o password do root, né? O que eu vou fazer agora? Vou desligar. Vamos voltar para a mesa de trabalho. Desliguei tudo. A nossa câmera da mesa de trabalho parou, porque justamente eu estou fora da Wi-Fi da câmera, tá? Porque eu desliguei, né? Então eu perdi a minha Wi-Fi, né? Provavelmente ele vai reconectar. E aí, vou tirar a minha interface, porque eu não vou precisar mais da minha serial, pelo menos por enquanto. A serial a gente vai usar muito para debug de alguns erros, eventuais problemas, né? Vou religar aqui. Esse fiozinho, vou tirar ele da câmera. Nossa, já tá ficando zoado aqui. Mas já aos pouquinhos tá melhorando. E vamos trocar de novo assim que as luzes azuis acenderem. Pronto. Esperar aparecer aqui para mim. A conexão voltar. Mas enquanto isso, a gente já pode vir aqui no Termos. Olha só. Reconnect. Replace. E aí ele pediu senha pro root, né? Porque a gente mudou a senha. Precaução. E pronto. A gente tem o acesso ao root totalmente bloqueado. Pronto. A gente tem acesso agora ao nosso WRT, né? E para terminar esse vídeo, deixa eu ver se a câmera voltou. A câmera da mesa está. Né? Ontem, além de eu estar pesquisando sobre o módulo SFP aqui de fibra, né? Eu não tinha me atentado para uma coisa que eu, lendo, eu me atentei. Esse módulo aqui, vocês olharem, quando a gente trabalha com fibra, a gente tem algumas coisas importantes e interessantes, tá? A codificação da fibra, geralmente, a cor é importante quando a gente fala de fibra. Por quê? A gente tem diversas formas de conectores, né? Por exemplo, a gente tem o conector standard, tem o conector Lucent, que é o LC, né? O SC e o LC, né? E a gente tem formas de conexão, que é o polimento da ponta da fibra, né? Se eu pegar aqui para vocês, ó, uma ponta de fibra, ó, esse aqui é um conector de fibra, tá vendo? Vou tirar aqui, ó, que a gente chama de ferrolho. Isso daqui é a ponta que entra ou sai a luz, né? E ela tem um polimento diferenciado. E a gente tem dois tipos de polimento. A gente tem o PC, que é o polimento universal, e o APC, que ele é angulado, né? E aí, qual que é a diferença, né? A gente tem cores para identificar. Então, geralmente, a gente tem a cor verde para identificar o conector APC. Se você abrir, pode ver que ele realmente é angulado aqui, ó. Ele tem um ângulo, tá vendo? Ele tem uma pontinha. E aí a gente tem o azul, que é o PC. Se você for olhar, ele é retinho, ó. Tá vendo? Super retinho. Bem plano. Então, a gente tem essas diferenças. E aí, se vocês olharem no SFP aqui, tá vendo que ele tem uma coisinha azul? Esse azul justamente é para identificar qual é o tipo de conector. E esse daqui é o conector angulado, APC, né? Mas as fibras dos nossos provedores do Brasil, elas usam geralmente o
Quer dizer, esse aqui é o UPC, né, que é azul, né? E a nossa fibra usa um verde, que é o APC, que é o angulado, né? Então, o que, que a gente ia precisar? Se eu pegar o cabo do meu modem aqui, né, que eu tive bastante trabalho para fazer, eu não ia conseguir acessar, não ia conseguir ter conexão na fibra. Ia ter uma atenuação muito alta, não ia ter conexão direito. E aí, então, o que, que eu fiz? Né? Eu tinha um conector UPC já instalado, né? E aí, qual é o problema? Eu podia até criar um novo conector UPC, né? Refazer isso aqui com cabo direto. Mas eu não tenho o gabarito desse conector. Né? Nesse verdinho eu tenho o gabarito. Então, o que o gabarito fala? É o tamanho certinho que eu vou desencapar a fibra para poder fazer o conector. Não vou entrar em muito detalhe disso, tá? Mas é basicamente o tamanho que eu vou fazer para certinho, para ficar certinho no conector e não ter nenhum problema no sinal, né? E aí o cabo que eu comprei, que eu fiz que eu passei aqui na toca, ele veio com dois conectores UPC, né? E aí eu cortei, e aí quando eu fui resgatar esse conector, eu vi que ele tinha um pedacinho de cabo. Aí eu, bom, vamos tentar a sorte. Cortei, fiz um conector do tipo APC aqui, né? E aí eu testei, né? E aí eu vou colocar na imagem vocês o teste de sinal, né? E aí, como que é a questão do teste de sinal? É, em teoria, cada acoplamento que eu faço, cada ponto que eu coloco no acoplador, a gente perde em relação ali mais ou menos 5 decibéis de atenuação, né? A atenuação é negativa, geralmente, né? Então aí fica ali, por exemplo, cai menos 5 dBm, né? E aí acaba piorando um pouco o sinal. E eu já tinha isso, porque lá na sala eu tenho um acoplador, né? E aí meu sinal ficou ali em média de 20 dBm. Vou mostrar as imagens aqui, né? E aí assim, eu aceitei que com essa emenda aqui vai ficar 25 dBm, que o pessoal diz que é mais ou menos aceitável, né? Tipo, pode ter algumas desconexões, mas é aceitável para a gente fazer todas as configurações do, S, do SCP, aqui do SFP, a gente pode usar isso daqui e a gente faz os testes e vamos ver se vai dar bom, né? Então, basicamente, essa é o porém, né? A gente vai continuar fazendo a configuração aqui do nosso roteador, né? E aí, a primeira configuração que eu vou fazer é no sentido de criar toda a configuração de Wi-Fi na rota, fazendo essa cascata de roteadores aqui por enquanto. A gente já vai colocar as antenas, né? E aí a ideia é transferir da toca inteira a Wi-Fi para a nossa BPI aqui, nossa Banana Pi. E aí a gente fazendo isso, a gente pode voltar para fazer a configuração do SFP, porque a gente já vai ter toda a Wi-Fi. Assim que ele entrar, a gente consegue liberar o modem da operadora e seguir só no Banana Pi.